agora você pode ser membro do Santo Flow e ter acesso a vantagens exclusivas. Muita gente pergunta, Guto, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow crescer mais, ter mais entrevistas, mais viagens? Olha, é muito simples. R$ 27,90 por mês você vai ter acesso a muita coisa boa. Primeiro, uma aula ao vivo mensal que esse mês vai ser com o Padre Duarte Lara. Sou o Padre Duarte Lara, convidando vocês para darem uma olhada na plataforma do Santo Flow. É isso. Eu vou estar presente no final do mês de maio, dia 30, terça-feira, uma aula online, live. E aqueles que participarem podem fazer perguntas. No dia 30 de maio, só para quem é membro da plataforma. Grupos de ajuda, nós vamos te ajudar, profissionais, grupos de ajuda sobre depressão, sobre dependência química, aconselhamento para casais e direção espiritual também lá na plataforma, viu? Lá você vai ter acesso ao Descomplica Católico, que são vídeos que vão te ajudar pra caramba, um acervo de textos que vai te ajudar por categoria, tudo arrumadinho para você poder estudar, além de uma rede de intercessão. Ou seja, você deixa o teu pedido e a nossa rede de intercessão vai estar rezando sempre aí pelas suas intenções, tá certo? Tem sorteio para todo mundo que é membro. Esse mês vai ter um kit do Santo Flow. Ajude o Santo Flow a crescer e aproveite essas vantagens, além de aulas maravilhosas como essa. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria ela tem essa missão. Mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande qualidade, a alimentação maravilhosa, o trato, o transporte, o translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flow que eu estou falando que é 100% não. Sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí com a oportunidade de você estar em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Mello, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal, escolha a sua, vai lá no Instagram, peregrinações.oficial, tá colocando aqui, ó, Janaílson tá colocando aqui, peregrinações.oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria, mais do que viagens, encontros com Deus. E você agora, no Santo Flow, vai sempre ficar por dentro dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. Eita, coisa boa. Deus abençoe. Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Olha só que maravilha. Eu quero acolher você que está aqui hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E uma coisa importante. Hoje, um dos episódios mais especiais do nosso Santo Flow, que eu esperei por tanto tempo e Nosso Senhor providenciou, e também você pediu muito, não é? Mas antes de apresentar o convidado de hoje, eu quero convidar você a sentar nessa mesa, participar conosco aqui do Santo Flow e já começar a compartilhar essa nossa live de hoje aqui, tá bom? Estamos aqui no oferecimento da Veste Sacra, também do Artesanato Costa e da Expo Católica 2023. Inclusive estamos aqui na sala de reunião da Promocate, promotora católica, que nos acolheu aqui nos seus estúdios, nas suas salas, tá bom? Ele tem feito um trabalho na internet de evangelização, de catequese, que tem feito um bem. Às vezes com as suas falas um pouco mais incisivas, mas é um bispo que tem realmente tentado alcançar o coração das pessoas com um trabalho de evangelização através das redes sociais,
além de buscar na sua diocese realizar um pastoreio, uma presença de pai, de alguém que está ali perto do seu povo. E é com muita alegria que nós recebemos hoje aqui no Santo Flow o nosso querido Dom Adair. Chegou o dia. Sua bênção, Dom. Que alegria. Deus te abençoa, Deus abençoa você que nos acompanha nesta live. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu quero muito agradecer a generosidade, porque mesmo quando eu comecei o Santo Flow, que eu mandei mensagem para o senhor, você disse, olha, eu não consigo ir até você, mas a hora que você vier aqui, eu estaria à disposição e tudo. Então, agradecer a generosidade do senhor sempre estar disponível e também com muita alegria hoje aqui com a gente, para a gente conversar um pouco, né? Mas que bom. Mas essa questão das redes sociais foi quase que uma coisa que o senhor não preparou para isso. O senhor estava pregando na pandemia para o seu povo lá, né? Na catedral, nas igrejas e tudo, né? Eu sempre gostei muito dos meios de comunicação social. Quando eu me ordenei padre, trabalhei 12 anos na Catedral de Uruaçu. E já antes, como seminarista, como diácono, eu ajudava o padre Nucencio, que era o pároco, no programa A Caminho da Felicidade, da antiga Rádio Educadora de Uruaçu. Era um programa sempre veiculado às 15 para as 13 horas, 15 minutos, A Caminho da Felicidade. Depois, como padre, eu fiz esse programa, que no tempo era muito rude as coisas, aqueles LP enormes. Você não tinha como deixar programa gravado, essa coisa toda. Tem que ser realmente ao vivo ali. Tem que ser ao vivo, não tinha estúdio, essas coisas assim. E o meu programa fazia tinha uma boa penetração, o povo das roças me escutava muito o programa Caminho da Felicidade. Dava uma catequese, um versículo bíblico, uma coisa assim. Depois eu fui transferido de paróquia, eu ajudei a montar umas 3 rádios comunitárias, mas sempre quando terminava de montar eu era transferido, não tinha como dar sequência. Mas sempre lidei com rádio, sempre gostei de comunicação. Nas procissões eu gostava muito de animar o povo com os carros de som, trio elétrico, essa coisa toda. Aí quando bispo, eu comecei um programa, tinha uma freira que fazia o programa em Rubiataba, programa Oração da Manhã. E depois de um mês que eu tinha chegado na diocese, falou, o senhor podia fazer esse programa? Eu falei, faço. Aí comecei a fazer um programa, que era um programa bem interativo, o povo ficava da madrugada toda, o programa era sempre às 6 da manhã, o povo ficava pedindo as orações e tal. Aí eu comecei a fazer ao vivo, depois não foi possível, comecei a fazer gravado. Então esse programa Oração da Manhã, que hoje está na minha mídia, está no meu canal, sempre entra meia-noite, ele já vai para 15 anos, o programa Oração da Manhã. Que coisa boa. Na pandemia, então isso ampliou, porque na pandemia eu não tinha canal no YouTube, não tinha nada disso. Então, aquela confusão terrível da pandemia, eu tive um combate muito grande às bobagens governamentais que faziam em cima da pandemia, fechar as igrejas, essa coisa toda. A gente sabia do cuidado do que deveria ter, mas não podia ser uma coisa tão radical, porque eu seguia orientação de alguns médicos aqui do Brasil e alguns também do exterior, que a gente acompanhava o que eles diziam, que eram pessoas sensatas, pessoas coerentes e que não tinha um domínio, não eram dominadas pela ideologia. A ideologia entrou muito nisso aí, né, na pandemia. Então, com a pandemia, um amigo nosso da cidade nos colocou a Rádio 92 FM de Formosa à disposição da igreja. Então eu celebrava a missa de manhã pela rádio, 15 horas eu fazia o texto da Misericórdia, 19 horas missa, e às 21 horas eu dava uma catequese, todo dia. Naquele tempo que estava fechado, aquela coisa toda, e eu comecei a viajar na diocese para visitar os padres. E aí foi quando a gente começou a fazer essas transmissões, também às vezes simples, num celular, e o povo foi aglomerando naquilo, não tinha ninguém fazendo isso. Dom Henrique começou, mas depois morreu. Verdade. Então aí eu acabei desenvolvendo um aspecto mais profissionalizante disso, porque o menino que trabalha comigo, o Reginaldo, que é meu motorista, ele é muito curioso e foi aprendendo, e nós fomos montando um estúdio com a ajuda de pessoas do exterior que me ajudaram,
A gente tem um estúdio razoável e já temos uma aparelhagem já bem avantajada para esse trabalho. E está crescendo, graças a Deus, está ajudando as pessoas na evangelização. Hoje eu tenho o programa Oração da Noite, que é as completas. Todos os dias, 21 horas, ele entra no meu canal. O Oração da Manhã entra meia-noite. E as missas, palestras, algumas lives que a gente faz. E eu fico feliz de estar aqui com você. Ai, que bom. Ô Dom, o senhor é natural de onde? Mara Rosa, Goiás. Já nasceu em uma família católica? Como foi o começo na família infância? Católica, família católica, uma vida de infância de roça, de fazenda, de sítio. Que maravilha. Meu pai não era uma pessoa tão religiosa. Um homem mais rude, um sertanejo. Mas minha mãe é muito religiosa. Eu devo a minha catequese a ela. Ela fez o homeschooling de catequese comigo na roça. Ela me deu a catequese 1 ano e meio. Eu fiz a primeira comunhão com 7 anos e meio. Ela tinha o catecismo de São Pio X, o padre autorizou. E minha mãe me passou todas as verdades da fé, a devoção a Nossa Senhora, o amor à Eucaristia, essa coisa toda. Eu tive uma convivência com ela de 11 anos. Ela veio a falecer quando eu tinha 9 anos, 8 e pouco. Depois da minha primeira comunhão, ela contraiu um câncer. Naquele tempo muito difícil o tratamento, e ela conseguiu viver mais uns 2 anos e meio com esse câncer. Quando ela morreu, inclusive morreu na minha presença, é uma graça que eu tive de Deus de ter assistido a morte da minha mãe com 11 anos. E meu avô junto, né? Então, a força da minha fé eu devo a ela. Após esse fato tão dolorido, né? A morte da mãe com 11 anos. Os irmãos menores, tinha mais 2 menores. O senhor entra ali na adolescência e consegue, durante toda a adolescência e juventude, conservar essa fé, não? Não, eu tive afastado da igreja uns 4 anos. Depois eu era coroinha na igreja. Naquele tempo era tudo muito rude, porque quando a minha mãe ficou doente, então meu pai nos levou para a cidade. Certo. E aí foi quando eu fui coroinha do Monsenhor, por uns anos. Mas ali, conhecendo a cidade, depois a decepção com Deus pela morte da mãe. Sim, isso marcou, E, né? claro. E depois as companhias na escola. Eu fiquei afastado um tempo da igreja. Ia de vez em quando, mas não tinha aquele compromisso sério com a igreja. Isso foi retomado depois, quando eu já estava com 18 anos, dentro dos meus 18 anos. Por um acaso eu caí dentro de um grupo de jovem. Esse grupo de jovem, que chamava Júpiter, Jovens Integrando, lá não me lembro. Júpiter. Que maravilha. Integrando lá. É um monte de siglas. É um monte de siglas, eu não lembro. Vai completar agora, em 2026, vai completar 50 anos da fundação desse grupo. Ele vigorou uns 20 anos. E nós estamos agora reunindo a turma desse grupo. Nós já temos aí quase uns 70 que vivenciaram esse tempo na minha cidade, Campinorte, ali perto de Mara Rosa. Eu nasci no município de Mara Rosa, mas cresci em Campinorte. Então a gente está organizando essa turma para se reencontrar, fazer uma missa, uma coisa assim. Então nesse grupo, que tinha a participação das Irmãs da Providência de Gap, que é uma congregação francesa, tem casa no bairro do Limão, aqui em São Paulo. E infelizmente é uma congregação que está definhando por falta de vocações. Mas as irmãs nos ajudaram, e por ali, então fiz todo um processo de vocacional e entrei no seminário já com quase 20 anos. Mas esses 4 anos que o senhor passa afastado, o senhor significa o quê? Afastado de não ir na igreja? Não ir na igreja, às vezes bebida, muita festa. O mundo era diferente de hoje. Você tinha um certo respeito, né? Não é como hoje, que é um mundo bem bagunçado, né? Não teve assim não tive envolvimento com droga, embora não faltou a oportunidade, né? E foram anos que eu sei que os meus avós paternos, pais dos meus pais com quem eu morava, meus padrinhos de batismo, acho que eles rezaram muito por mim, mas era uma pessoa muito simples que não tinha condição de sentar com um neto para fazer uma correção, uma orientação assim, né? É a graça de Deus que conduz a gente. Após o grupo de oração, com quanto tempo que começa o desejo de ser sacerdote ali? O problema é que a minha vocação, eu já nasci com ela. O senhor já tinha vontade? Sim. Na infância, já com 3, 4 anos, eu já sentia vontade de ser padre.
Olha só. Com 5 anos, 6 anos, eu já brincava de celebrar missa. O senhor acredita que o fato da ruptura, de ter perdido a mãe, acabou bagunçando um pouco ali o interior daquele jovem? Teve uma bagunçazinha, mas eu penso que foi ela que ajudou, porque a freira que atendia minha mãe, levando a comunhão todo mês, que a missa tinha uma missa uma vez por mês. A cidade era muito pequena, não tinha padre, tudo de chão, não tinha asfalto. E as irmãs dominicanas, com aquele hábito grande delas, a irmã Encarnação, que depois deixou a congregação, ela sempre levava a Eucaristia para minha mãe. Quando eu me ordenei diácono, ela me partilhou, olha, a sua mãe é sua grande intercessora, porque ela falava para mim, eu tinha tanta vontade de ter uma filha freira, uma filha mulher para ser freira, mas eu consagro o meu câncer a Deus para que um dos meus filhos seja padre. Meu Jesus. Então a minha vocação, acho que ela é nucleada ali, no sofrimento da minha mãe. Porque a gente rezava o terço juntos, ela com toda aquela agonia do câncer, né? De forma que mesmo afastado da igreja, mas a gente tinha aquele sentimento, né? Tinha aquele sentimento de religioso, ele era forte. De vez em quando você ia à igreja, quando o bispo ia celebrar, quando tinha uma coisa assim, sempre ia, né? Mas não era aquela coisa constante. E a vida de padre, assim, como que foi o processo do seminário? Depois, quando o senhor entrou, já entrou decidido e conseguiu caminhar bem na formação? Quando eu entrei no seminário, eu entrei para nunca mais voltar. Decidido? Sim. Que a vocação você recebe, você tem que tomar posse dela e direcionar a sua vida e não deixar que os seus olhos fiquem contemplando o retrovisor. Então, quando eu entrei no seminário, eu entrei para ser padre. Com todas as limitações culturais, eu sofri muito o primeiro ano do seminário, as dificuldades de redação, as dificuldades com o português, não tinha tido uma alfabetização adequada, essa coisa toda, mas Deus foi dando a força. Eu fiz um compromisso com Nossa Senhora, quando entrei no seminário, de rezar o terço todo dia. Olha que coisa linda. Pela perseverança, então, isso me ajudou muito. Eu consegui superar muitas dificuldades, tive muitas, mas muitas dificuldades culturais, dificuldades ligadas ao relacionamento. Tinha gente muito ruim no seminário, pessoas de péssima estirpe, tive muitos problemas com isso. Problema com padres também, que não tinha adequado preparo para o seminário, mas eu venci tudo isso, tranquilamente. Fui vencendo com todas as dificuldades, fui aprendendo. Uma formação muito vazia que eu tive no seminário. Naqueles tempos, no início das décadas de 80, Teologia da Libertação mandava em tudo e a formação estava numa crise enorme. Tempo do Papa João Paulo II, essa coisa toda, né? E quem me marcou muito na minha vocação foi o Papa João Paulo II. É um santo, né? Quando eu entrei para o seminário, no início de julho de 1980, o Papa veio a Brasília, eu estava no seminário, então a gente teve um contato assim, muito direto com o Papa. Sim. E aquela figura humana, transcendente de João Paulo II, era um homem extraordinário. Aquilo entrou dentro de mim, né? E de outros colegas também, que hoje são bons padres. E a gente foi tocado pela figura de João Paulo II. Foi outro que me ajudou na vocação. E eu passei a sonhar com esse homem toda semana. Olha só. Quando ele morreu, eu nunca mais sonhei com ele. Caramba. E fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente teve contato com ele 3 vezes. Às vezes que ele passava para ir a alguns países, fazia uma aterrissada ali no Rio de Janeiro para descansar. E o Dom Eugênio, nosso cardeal do Rio de Janeiro, levava o seminário para tomar a bênção do Papa. Que ele marcou muito. E logo no início do meu sacerdócio, eu tive a oportunidade de ir num retiro mundial de padres da Renovação Carismática Católica. Eu estava tomando conta da Renovação Carismática Católica e tive um encontro com ele no Castel Gandolfo. Quem me levou foi o Dom Valfredo Tepe, já falecido, que era o bispo de Vitória da Conquista, na Bahia. Encontrei ele em Roma. Eu me apresentei, ele falou, eu estou indo ver o Papa. Eu falei, mas o senhor podia me levar? Ele falou, aqui onde eu vou não dá, porque é uma missa, mas se você for no Castel Gandolfo,
você vai. Eu tinha levado 2 padres comigo, que foram comigo, eu não sabia nada de italiano, eu sabia um pouquinho. E esses padres conseguiu ir nessa missa dos bispos em visita de Limna ao Papa. E eu dei 2 vagas, cedi a minha vaga para um outro. E aí Deus me agraciou com ter encontrado na saída do Pio Brasileiro, que é o seminário nosso católico em Roma, do Brasil. E encontrei Dom Valfredo Tepe e ele disse, não, estou indo ver o Papa. É 11 horas, lá no Castel Gandolfo. Se você der conta de ir, peguei um táxi, consegui ir lá e fui. E lá eu tive um contato muito interessante com o Papa João Paulo II, ele me deu uma bênção muito especial. A gente já tinha tido uma palestra com ele lá no Vaticano, 5.500 padres. Mas ali foi muito especial porque eu tomei a bênção dele, aquela palavra forte, né? Eu trabalhava com a juventude e ele me entusiasmou ali rapidinho naquela conversa. Foi uma coisa maravilhosa. Quer dizer que Dom Adair seria um bispo conquistado e marcado também por uma experiência carismática? A renovação carismática salvou meu ministério. Porque eu saí do seminário para perseguir a renovação carismática. Minha formação foi toda teologia de libertação, tudo. Então a gente tinha ódio da renovação sem conhecer. E na minha diocese o bispo tinha experimentado, num encontro com a irmã Brígida, McKenna, milagres acontecem de fato. Ele teve uma experiência muito boa com ela. E havia 4 grupos de carismáticos na diocese de Uruaçu que funcionava fora das igrejas, porque a igreja perseguia a renovação. Eram católicos nossos de frente, mas que tinham um grupo de oração escondido, fora das estruturas da igreja. Aí o bispo me pediu, você vai tomar conta da renovação e vai trazer a renovação carismática dentro da igreja. Eu falei, mas como? Eu não gosto disso. Não, você vai. Então tinha o grupo de oração, eu trouxe Aliás, o bispo já tinha trago para dentro do salão paroquial esse grupo. Eu passei aí, às terças-feiras era reunião. Eu passei aí, mas como a coordenadora, a Sônia Soares, ainda é viva, ainda idosa, eles tinham medo de mim, sabia que eu não gostava da renovação. Eles me perguntaram, o senhor não quer atender confissões? Então eu passei a atender confissões das pessoas numa sala, na antessala do grupo de oração. E aquelas confissões me marcaram muito. E como a paróquia estava passando por uma dificuldade muito grande, uma pobreza enorme, e eu não tinha dinheiro nem para abastecer o Fusca, era uma dificuldade terrível, uma crise. E a renovação carismática me pediu se podia ajudar. E eles fizeram um bazar e começaram a implantar o dízimo na paróquia, e um trabalho muito bonito. E eu pensei, mas como que é esse povo? Que no seminário a gente aprendia dos professores da teologia da libertação que isso era um troço do neocolonialismo americano, que não vale nada, isso é um troço anti-igreja, que é caminho para o protestantismo, essa coisa toda. Então vi que não era nada. Então li o livro do Emiliano Tardif, Jesus Está Vivo, um livrinho verde. A coordenadora da Carismática me deu esse livro, mandou eu ler para discutir com ela. E naquele livro eu tive uma experiência com a leitura daquele livro muito edificante com o Espírito Santo. Então aí eu me abri muito à renovação, nós estendemos a renovação em toda a diocese, me causou muitos problemas, mas o meu bispo sempre ajudando. Então desse trabalho meu com a renovação, na minha paróquia, só na minha paróquia foram 12 padres que nasceram da renovação. Caramba! Uma diocese que não tinha padres. E a renovação cresceu dentro da diocese de Uruaçu, com um movimento muito grande, encheu as paróquias, as pastorais se reaviveram a partir dali com acampamentos de jovens, encontros de homens e de mulheres, depois a Escola Nova Evangelização 2000, essa coisa toda, muitos grupos de jovens e muitas vocações. Então foi um tempo muito áureo, os anos 80 e o início dos anos 90 na diocese de Uruaçu, com esse trabalho da renovação, e foi vindo outros padres também que foram ajudando. A gente tem a Romaria do Muquem, que tem até hoje, que era muito grande, a gente fazia um grande movimento, uma vigília enorme à noite, de forma que a renovação carismática me ajudou muito.
Fiz besteira? Fiz. Por falta de conhecimento, a gente fazia às vezes missas de cura, essas coisas, que hoje eu não faço e corrijo, porque a gente não tinha um conhecimento adequado de liturgia, e isso tornou-se uma prática muito comum no Brasil. Mas eu vejo que Deus agiu naquelas fragilidades, como agiu em todo o Brasil. É impossível você pensar a Igreja Católica hoje no Brasil sem esse trabalho que a renovação fez. Hoje a renovação ficou miúda, mas a gente já sabia disso. Já no início da década de 90, a gente sabia que a renovação ia encolher. Foi um sopro do Espírito Santo para reerguer a igreja. Hoje você tem enormes lideranças maravilhosas, Sim, aí, pessoal sim. na área da intelectualidade, que veio de onde? Veio da renovação carismática. Não está lá mais no grupo de oração, mas o grupo de oração trouxe esse povo, seminários de vida no Espírito, acampamentos, rebanhão, essa coisa toda, foi convertendo as pessoas. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria, ela tem essa missão. Mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande qualidade, a alimentação maravilhosa, o trato, o transporte, o translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flow que eu estou falando que é 100% não. Sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí com a oportunidade de você estar em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Mello, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal, escolha a sua. Vai lá no Instagram, peregrinações.oficial, tá colocando aqui, ó, Janaílson está colocando aqui, peregrinações.oficial, e aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria, mais do que viagens e encontros com Deus. E você agora, no Santo Flow, vai sempre ficar por dentro dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. Eita, coisa boa. Deus abençoe. Agora, como padre, existem padres que as ventilações acontecem sobre ser bispo ou não, né? No caso do senhor, algo já era ventilado ou realmente foi uma surpresa 100%? Como que se deu assim essa questão toda de ser bispo? Havia comentários, as pessoas comentavam se vai ser bispo, mas eu não acreditava nisso porque eu não tenho mestrado, É o que eu não tenho doutorado. estudou em Roma? Eu nunca estudei em Roma. A minha formação foi medíocre. Medíocre. Então, eu não pensava que seria bispo. Mas começou a ventilar isso aqui na Canção Nova uma vez. A gente está gravando aqui em Aparecida. Sim. Então, aqui na Canção Nova, sempre eu vinha com o meu povo, nas férias, tirava as férias viajando com o povo aqui nesse circuito de turismo religioso que tem aqui, né? Aparecida, Canção Nova. E o Padre Jonas sempre rezava com a gente e ele falava, você vai ser bispo. Ele dizia? Sim. O Padre Jonas sempre, umas 2 vezes mesmo, você vai ser bispo. Acho que era até uma brincadeira. Muita gente falava. E quando foi chegando próximo, teve uma reunião do clero que alguns padres de fora que trabalhavam na diocese religiosa tirando foto comigo. Aí o meu bispo na época foi, você fica preparado. E o que os padres falam, de repente, pode acontecer.
É que já tinha feito o meu processo, eu nem sabia, né? Então foi quando eu fui chamado para ser bispo. A gente nunca está preparado para isso. É uma transição muito dolorosa e exigente, mas também é bonita, carregada de muitas graças, porque você tem que mergulhar no estudo, estudar a liturgia episcopal, direito canônico, você tem que atualizar um monte de coisa em pouco tempo. Depois você pega uma diocese, você não sabe como que é ser bispo. Eu morei 12 anos com meu bispo e isso me ajudou muito. Ele ainda está vivo, 93 anos, um homem muito ativo ainda. E eu morei com ele. Então, eu aprendi muita coisa com ele, que eu trago para o meu episcopado hoje, aquilo que Dom José Chaves passou para a gente. Que foi um bispo que teve um episcopado muito eloquente e dinâmico, e muito eficaz. Então eu peguei muito dele. E a vida do bispo, você leva um tempo para acostumar com aquilo, né? Que você é uma autoridade, o bispo tem uma autoridade enorme na diocese. Os meus padres lá costumam dizer: bem-vindo à paróquia, Dom Adair, tudo é do senhor, nós somos do senhor, a paróquia é do senhor, tudo é meu, mas eu não tenho nada, né? Tudo é meu, a paróquia, tudo é do bispo. A paróquia é do senhor, a casa está do senhor, o padre é do senhor, tudo é do senhor, tudo meu. Então você tem que acostumar com esse, que é um poder grande que o bispo tem, mas ao mesmo tempo é um poder muito frágil, porque você não pode ser um déspota. Você tem que saber ter a caridade no episcopado, você tem que saber trabalhar com seus conselhos, ter bons conselhos, conselho econômico, conselho de presbítero, conselho de consultores. Você tem que ter um grupo de padres que te ajuda, e leigos também no conselho de pastoral, né? Então você precisa cercar dessas forças vivas da diocese para lhe ajudar. Mas não é fácil, você tem que decidir muito sobre a vida das pessoas, né? Às vezes um problema de um sacerdote, de um seminarista, de uma religiosa. E a gente tem que vigiar. Mas é um ministério muito exigente, e mais exigente nos nossos tempos, por causa de toda a perseguição que se faz hoje à igreja no mundo todo, né? A gente tem que ter uma tranquilidade para lidar com isso. E depois a fraternidade episcopal, né? Você tem a província eclesiástica, a nossa lá é Brasília, o regional da CNBB, Centro-Oeste, e depois o nacional, né? Que é a CNBB nacional. Eu acho muito interessante, né? A comunhão dos bispos. A gente é muito amigos. A gente sabe que há muitas diferenças de compreensões da igreja, compreensões políticas dentro do episcopado. A gente sabe todas essas latências que existem, mas no fundo os bispos conseguem ter uma fraternidade episcopal que ela é muito importante. A conferência episcopal, a CNBB, ela existe para promover isso. Essa é a natureza das conferências que foram criadas aí depois. Já antes do concílio, já estava formatando isso, e o concílio aprimorou isso, o Código de Direito Canônico, novo, né? É para isso. A conferência ela é um espaço da comunhão e da unidade do episcopado naqueles temas que a gente sente muito comuns, para dar um norte de unidade para a igreja. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Então também há essas dificuldades de ideias, às vezes dentro da própria conferência, mas é algo salutar. Eu acho mais positivo do que negativo. É o que eu ia falar. Existem pessoas que colocam coisas na internet, principalmente sobre a CNBB, de uma forma muito forte, até às vezes, e até generalista, generalizando muita coisa, às vezes por uma posição de ou por um caminho ali específico e tudo. A CNBB não presta. A CNBB é toda assim, é toda A, é toda Y, é toda e tal, não sei o quê. O senhor acha prejudicial essa generalização quando se fala assim, você apontar e dizer, olha, realmente não presta, está perdida, está na... Não, como o senhor pensa em relação a isso? Não, eu acho que
realmente há muitos comentários, muitas críticas destrutivas que não ajudam. Mas nós, os bispos, precisamos também ouvir o povo. Eu sinto, por exemplo, o povo mais conservador, o povo mais de direita, por assim dizer, que às vezes tem uma parte do episcopado que tem uma dificuldade de lidar com esse povo. Dom Henrique Soares, você conheceu muito, ele sempre partilhava comigo. Eu tenho uma preocupação porque esse povo que está aí é uma juventude mais conservadora, é um pessoal mais de adoração, é um pessoal mais mariano e mais da doutrina e às vezes nós não os pastoreamos. Eu acho que precisa haver uma abertura da parte nossa, dos bispos, para acolher. Porque a CNBB ela foi toda influenciada por esse contexto de igreja, do pós-concílio. Muita coisa do pós-concílio não tem nada a ver com o concílio. Tem muita gente que arrota sobre o espírito do concílio, mas nunca leu o concílio, nunca leu a Sacrosanto Concílio sobre a liturgia, e quer, em nome da abertura do concílio, fazer coisas que não têm nada a ver na orientação do concílio. Se a gente lê a Lumen Gentium, lê a Sacrosanto Concílio, a Presbyteriana Ordem sobre os padres, a Optato Tossia sobre os seminaristas, sobre os religiosos. Então, o concílio, ele não é uma promoção da anarquia litúrgica e pastoral na igreja, como muita gente acha que é. Não é. A gente precisa ir na fonte, leia o concílio, leia o catecismo da igreja, o Código de Direito Canônico, que você tem um conjunto de orientação da igreja que é muito seguro. Agora, a igreja foi influenciada por isso. A CNBB também passou por essas influências. E isso ainda é uma recorrência, né? Então eu acho que nós, os bispos, precisamos nos despojar um pouco daquilo que nós poderíamos chamar de preconceitos, porque uma coisa é o conceito, outra coisa é o preconceito. E a gente precisa entender que nós somos pastores de todos. E muitos bispos conseguem fazer coisas boas. Eu, por exemplo, na minha diocese, eu lido com a CPT, eu celebro missa todo mês e atendo um acampamento do MST, que é um pessoal ligado a essa vertente de esquerda. Eu lido tranquilo com eles. E também atendo o povo mais conservador, sem nenhum problema. Eu acho que o bispo, ele é pastor de todos, você tem que compreender o que as pessoas mais conservadoras pensam, o que o pessoal mais de esquerda pensa, e saber fazer essa ponte, essa unidade, para que todos se sintam membros do corpo de Cristo. E agora, em alguns vídeos que o senhor, que o senhor não, mas que o senhor fala em algum lugar e acabaram colocando nas redes sociais, o senhor cita muitas vezes a questão de uma visão negativa da teologia da libertação. O senhor cita várias vezes esse nome e tal. E a gente ainda percebe no Brasil que ainda que existem pessoas que seguem a questão de como base algo ligado à teologia da libertação, padres, alguns bispos e pessoas, congregações e tal, não sei o quê. O porquê de tanta veemência de lidar com esse tema, teologia da libertação, nas redes sociais? Eu acho que... Nas redes sociais não, no discurso em si. Eu acho que nos últimos tempos eu tenho falado um pouco mais, agora já estou diminuindo, mas é para que as pessoas se interessem pelo tema, porque a teologia da libertação hoje ela já é ampliada. Hoje a gente já poderia chamar teologia ecofeminista da teologia da libertação. Há uma mudança de paradigma. Sim. Não é uma coisa fácil de entender, porque para você compreender o processo da teologia da libertação, você tem que compreender o marxismo, você tem que ir lá atrás, lá da ação católica, e vir puxando as coisas, e a ligação de tudo isso com o contexto filosófico no mundo, que vai, depois da nova teologia francesa, teologia da morte de Deus na Alemanha, essa coisa toda, criar uma vertente teológica extremamente ideologizada.
E eu aconselho que as pessoas que queiram se apropriar melhor desse tema, tem muitas palestras boas, professor Felipe Aquino, trata desse assunto, Dom Henrique, tem palestras boas de Dom Henrique aí sobre a teologia da libertação. Eu ouvi uma entrevista do padre José Eduardo de Osasco, acho que no Brasil Paralelo, sobre a teologia da libertação, talvez uma das melhores que eu já ouvi. Sim. Muito bem fundamentada intelectualmente, que você precisa ter intelectualidade para compreender isso. Nem sempre a gente tem. Eu não tenho uma intelectualidade apurada para esmiuçar os meandros da teologia da libertação em grande profundidade. Mas ela é um perigo. O Papa João Paulo II combateu com Bento XVI duramente isso. E muita gente entrou nisso com uma boa intenção. Eu fui formado nessa vertente, porque ela é interessante, porque ela apresenta para você a questão do pobre, do sofrimento, e mistura o profetismo, mistura uma porção de coisas, a experiência do Êxodo no Antigo Testamento, e ela vai trazendo com ela todo um relativismo para a compreensão exegética da Bíblia. Você começa a interpretar a Bíblia só do ponto de vista cultural, sociológico, etc. Você esvazia a Sagrada Escritura, a teologia, e de repente você se vê fazendo uma reflexão teológica meramente terrena, numa utopia, como se você fosse conseguir estabelecer o reino de Deus na terra. Então ela é uma corrente perigosa que a gente precisa ter cuidado, conhecer melhor, porque em nome de opção preferencial pelos pobres, que é uma coisa importante, a igreja nasceu com essa opção. Os pobres são os prediletos de Deus, e a igreja sempre cuidou dos pobres. A igreja é mãe e mestra da caridade, a gente sabe disso. Agora não há necessidade de você colocar uma ideologia com a roupagem teológica, bíblica, forçada, para legitimar aquilo que é próprio da essência da igreja, zelar e cuidar daqueles que sofrem. O senhor fala, eu já fui da teologia da libertação, eu fui formado na teologia da libertação. E até que ponto esse processo como que foi? Não, eu estou achando que eu estou no caminho errado. Alguém influenciou? Alguma coisa que o senhor leu, assistiu? Como que foi o despertar para sair? Na década de 80, a formação sacerdotal foi praticamente tomada por isso, né? Eu sempre tive muitos conflitos com aquilo que eu aprendi na infância com minha mãe, com aquilo que eu vi no seminário menor, com aquilo que eu recebia dentro da formatação da intelectualidade teológica. Os professores todos nessa linha, um criticismo muito forte à Igreja de Roma, ao Papa, à liturgia romana. Olha. Então é uma coisa muito forte, uma leitura bíblica meio forçada, essa coisa meio protestantizada de Rodolfo Bultmann, né? uma exegese que vai esvaziando, tudo é mito na Bíblia, você vai tirando, não sobra nada, e vai criando aquele vazio. Eu tinha minhas angústias, porque o desprezo às vezes ao terço, que isso é bobagem, o desprezo ao Papa, a Eucaristia que não é levada a sério, essas três brancuras que minha mãe ensinava para a gente, né? Eucaristia, o Papa e a Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então, isso me angustiava. De fato que quando eu terminei o seminário, que fui trabalhar com o povo, eu percebi que o povo não tinha nada a ver com aquilo que a gente aprendia. O povo não queria isso, o povo queria rezar. O povo tinha amor ao padre. A gente recebia palestras no seminário, no curso de teologia, de muita crítica, né, ao estilo de padre, né? O padre tem que ser inserido, o padre não precisa de clésima, não precisa de identificar como padre, tem que ser igual ao povo, essa coisa toda. Então, muita realidade que depois, como padre, eu via que o povo não queria aquilo. O povo queria exatamente realidades que eu não aprendi no seminário. Isso foi produzindo dentro de mim uma necessidade de uma releitura. E quando Bento XVI, que a gente combatia quando cardeal no seminário,
porque ele era intrepidamente contra a teologia da libertação. Fez até aquela orientação Libertas Núncios, aquela coisa toda. Mas quando ele foi eleito Papa, que eu já vinha lendo artigos de Cardeal Ratzinger na 30 Giorni, naquela revista italiana do Mário Andreotti, que esparramava pelo mundo todo, e eu achava impressionante a lucidez, a tranquilidade dos seus escritos e a profundidade. Aquilo já me incomodava. E depois, quando eu passei a ler as homilias de Bento XVI, comecei a ler livros do Bento XVI sem aquele preconceito que eu tinha dele no tempo do seminário, no início do sacerdócio. Então, eu fui fazendo uma espécie de adjornamento no meu conhecimento teológico de igreja, e realmente eu percebi que eu tinha que fazer essas rupturas com esses conceitos que não ajudavam. Aí entrou a questão da renovação carismática. A gente descobriu o que era evangelização no concreto, evangelizar de casa em casa, de fazer uma porção de atividades, de levar as pessoas a uma experiência de Deus. E muitos escritos também de São João Paulo II, as suas catequeses para o clero na Quinta-feira Santa eram imbatíveis, né? Maravilhosas. Então tudo isso me ajudou a fazer uma reformulação da minha compreensão da pastoral da igreja, da espiritualidade e do próprio sacerdócio. Eu acho que nesse sentido me ajudou muito. Eu pude fazer esse caminho. Aí, a partir do ano 2000, eu comecei também já antes de Bento XVI, foi em 2005, eu já comecei a fazer um processo mais de volta de leituras ao catecismo, o catecismo da igreja, que saiu logo ali naquele tempo, e contato também com sacerdotes mais doados à espiritualidade. Então tudo isso ajudou. E meu bispo também, que tinha um comportamento, uma prática episcopal pastoral que nos fazia olhar para o céu e não somente para a terra. Hoje, se a gente conseguisse elencar aqui os maiores desafios, talvez, na vida atual de pastorear o povo de Deus, o senhor vai pensar, 2 minutos para o senhor pensar, que às vezes nem precisa, né? Porque ele é tão rápido, né? Eu termino a pergunta, ele já vai... a resposta. Eu sei que eu já vi. Mas em 2 minutos eu vou só falar aqui com o pessoal 2 coisas bem interessantes. Primeiro, eu quero agradecer a Veste Sacra. Hoje eu estou aqui com essa camisa bonita do Cordeiro de Deus. Bonita, né, Andaí? Não é? O senhor não... Muito, ela tem um grande simbolismo, né? O anel do senhor tem um cordeiro também. Sim, tem. Tem um cordeiro também. E daí, você que está acompanhando a gente, você pode ir no site da Veste Sacra também comprar a sua camiseta belíssima. Camisetas que realmente falam de evangelização. Então vai no site, pede a sua camiseta da Veste Sacra e você vai ter a oportunidade de vestir uma camisa muito confortável e, acima de tudo, ter na sua casa uma camisa que vai te levar à evangelização. Então, vai lá no site e a gente agradece muito aí a Veste Sacra pela parceria que sempre veste aqui o nosso Santo Flow. Agora, também agradecer a outra parceira do nosso Santo Flow, que inclusive mandou um presentinho para o senhor. É um presentinho. O senhor falou muito do Papa João Paulo II e falou também das 3 brancuras. Eu gostei disso aí, as 3 brancuras. Qual que é? A hóstia consagrada. Nossa Senhora e o Papa. O Papa. O Papa usa a batina branca desde São Pio V. E Nossa Senhora com a veste branca. O Papa São Pio V, ele era dominicano, tinha um hábito branco, ele estabeleceu a batina branca. E aí nós trouxemos a Nossa Senhora com a veste branca. Olha que coisa boa, tá certo? Deu certinho, não foi? O Artesanato Costa mandou de presente para o senhor aqui e também muito a ver com João Paulo II, Eu encontrei com a pessoa com a Áurea do Artesanato Costa, e aí o senhor recebe de presente aí a Nossa Senhora de Fátima. No final vou dar a bênção com ela. Vai dar a bênção. Bonito, o que é que o senhor achou? Maravilhosa. Linda, não é? Artesanato Eu irei Costa. a Fátima agora em outubro. Olha só que maravilha. Os santuários marianos. Os santuários marianos. Então, Nossa Senhora, antes do senhor ir lá, ela já veio aqui. Já veio aqui. Eu quero dizer a você o seguinte, tem um cupom lá, Santo Flow 10, é o cupom do nosso Artesanato Costa, e você vai ter aí a oportunidade de, com certeza, ter na sua casa uma imagem que vale muito a pena. E
Mas eu falava sobre os desafios do Andaí. Quais que a gente poderia elencar aqui na vida atual do pastoreio do povo de Deus? Bom, os desafios hoje é a reconfiguração geopolítica do mundo, que inclui o que nós chamamos o Deep State, né? O estado profundo, questão da nova ordem mundial. Eu acho que é o grande desafio nosso. A ordem mundial está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todo mundo já, né? Ela está reconfigurando a cultura, a compreensão do homem, a compreensão de Deus, a compreensão do universo, tudo isso está sendo reconfigurado. E o alvo da nova ordem, esse novo georreferenciamento do mundo, está em combater o cristianismo e o judaísmo. Porque eles querem, essa nova ordem, agenda global, essa coisa toda, ela visa desfazer a questão moral. Isso Kant, Freud já trabalhou isso no século XIX. Isso agora está sendo muito veiculado. Então você cria uma sociedade onde as pessoas não têm mais uma referência de moral. Aí o cristianismo se torna aquela coisa enfadonha, porque no cristianismo você tem que obedecer. Então eles querem uma pessoa humana que obedeça o governo, mas não a Deus. Porque Deus é invisível. O governo é palpável, o governo que pode te ajudar, o governo mundial, né, que pode te ajudar. Então esse é um desafio e muita gente não acredita nisso, mas isso é uma realidade. Nós estamos perdendo nossas famílias. As pessoas estão vivendo o relativismo, porque esse troço ele traz o relativismo moral, que combateu muito bem Bento XVI e João Paulo II também. O relativismo moral, você é seu tribunal. Você não tem uma consciência de obediência a isso ou aquilo. Deus, se existe, deixa ele lá em cima. Aqui embaixo a gente cuida nós. O Concílio Vaticano II já trabalhou duramente contra essa questão da secularização, o Estado laicista. Você fala Estado laico, mas o Estado hoje no mundo todo ele começa a perseguir a igreja. Você não pode ter mais o sino da igreja tocando toda hora que você quer. Você não pode, às vezes, colocar um carro de som de uma procissão, porque está incomodando, mas os pancadões, essas coisas, tudo bem, isso funciona. Né? Aquilo que é da igreja é bem complicado. Para você ter uma licença hoje para construir uma igreja em determinados lugares, é muito difícil. Então nós temos essa força muito imperiosa que vai se impondo no mundo, desconstruindo totalmente a ideia de Deus, a ideia do sagrado, e a teologia da libertação ela é contaminada com isso. Dessacralização do padre, a dessacralização dos sacramentos. Aí você tem uma turma já querendo uma igreja apenas da memória, que não tem mais necessidade de você acreditar na presença real de Jesus no pão e no vinho. Isso não existe, né? Que o padre tem poder de consagrar, poder de perdoar. Então essa perseguição é muito grande. Então hoje você tem que entender que nós precisamos trabalhar com uma igreja pequena, comunidades pequenas, evangelizações que criam comunidades pequenas, mas fortes, dentro de um contexto muito grande, extremamente secularizado, machucado. A nova ordem mundial não traz paz, não traz alegria, não traz bem para as pessoas, traz conflito, traz depressão, traz tristeza, desolação, tudo isso. E nós estamos caminhando por um tempo da igreja muito diminuída no seu número, mas nós vamos ter aí daqui uns 40, 70 anos o início de um renascimento de uma igreja muito forte, embora pequena, mas forte, bem maior que os templos que nós estamos perdendo na Europa, tanta coisa que nós vamos perder, que é um povo com a consciência de ser o novo Israel, que prepara a vinda de Cristo,
um povo que, na humildade, testemunha o verdadeiro sentido do amor que brota da cruz. Porque o centro é a cruz. State cruz dum volvitur orbis. É o lema dos cartuchos. A cruz estática, parada, assiste o mundo que gira ao seu redor. Então nós temos que ter esta convicção, e isso é verdade. A igreja nunca vai morrer. Ela passa por essas grandes tribulações. Nós estamos passando por uma grande tribulação dentro da igreja. Há uma desconstrução da igreja a partir de dentro. Todas essas questiúnculas, brigas teológicas, complicação dentro do povo de Deus, dentro do clero, isso já é uma desconstrução a partir de dentro. O mal, ele persegue a igreja. E assim como Deus guia a sua igreja através das pessoas, o mistério da iniquidade, ele interfere negativamente na vida dos cristãos através de pessoas, que são pessoas usadas pelo mal para desconstruir a igreja, para desconstruir a beleza do sacerdócio. A minha palavra é que nós precisamos, como padres, redescobrir o sentido nosso de santificação do povo de Deus, de santidade de nós mesmos dentro da igreja. Então, a igreja não é uma ONG, o Papa Francisco já falou isso, e eu repito isso sempre, não é uma ONG, não é um sindicato. A igreja é a epifania do mistério. Ela é essa luz do ressuscitado. E ela brilha como o corpo de Cristo através dos filhos dela, que entraram nela, que agregaram-se à túnica de Cristo pelo batismo. E só comunidades bem evangelizadas, comunidades fraternas, como foi o cristianismo no início, com as pequenas comunidades muito despojadas, muito unidas e fraternas, esse é um processo que nós vamos começar a vivê-lo. A gente já está vivendo muitos lugares que têm trabalhado um projeto de evangelização. A gente já começa a vivenciar isso, as pequenas comunidades, as comunidades novas que estão aí no mundo todo, elas já traduzem um pouco esse carisma dos homens e mulheres batizados no poder do Espírito Santo, que começam a viver o testemunho da fé de maneira tão forte que você não cede ao mal, você não cede às ondas do mundo que quer engolir a igreja. O cristão convertido que partilha seu coração com Deus, jamais ele vai se deixar levar por essa enxurrada do mundo, da nova ordem, do paganismo, essa coisa. Isso não entra. Agora, tem gente da igreja misturada nisso? Tem. Tem muita gente contaminada com as coisas do mundo. Você quer levar o mundo para dentro da igreja? Não, isso não é o caminho. A igreja que tem que fecundar esse mundo com a esperança de Cristo, com a esperança da cruz. Eu, nesse sentido, eu sou muito esperançoso. Eu penso que hoje nós estamos sofrendo, uma igreja diminuindo, é um tempo difícil de evangelizar, a gente tem todo um processo avassalador da técnica e das mídias que vai roubando do coração das pessoas esse espaço do sagrado, mas a carência do ser humano, a angústia da pessoa humana, o sofrimento que não vai por amor, vai pela dor, ele leva as pessoas a interrogar: por que eu sofro? Qual o sentido do meu sofrimento? Por que perdi essa pessoa tão amada com câncer? Por que eu, novo ainda, estou agora com um diagnóstico de morte em breve? Então, essas realidades duras levam as pessoas realmente a um pensamento, a uma interrogação do porquê. Sim. Aí entra o papel da evangelização. Outro dia eu encontrei um casal de Brasília que tem 3 filhos, os 3 são autistas em alto grau. Aí você imagina. E eu perguntei para o casal: como vocês veem isso? Não, é um sofrimento grande, mas a gente vê esses meninos como sinal de Cristo para nós. Eles é uma mensagem do céu para nós. Então, aí, esse é o cristianismo. O cristianismo é isso. Você entende o sofrimento, você entende as dificuldades,
a partir do seu olhar para a cruz. Até que ponto existe possibilidade de ser saudável o envolvimento do católico na política? É só para os leigos? Também para os padres? Também para os bispos? Existe um caminho saudável para isso? Sim, o Concílio Vaticano II trabalhou isso, e isso já era trabalhado desde a ação católica. O apostolado dos leigos, que envolve também o apostolado na política. A gente acostumou a ver a política como um campo de corrupção, de miséria, mas a política, ela é um espaço onde, com honestidade, você pode promover o bem e a paz das pessoas. Não tem outro caminho. Não existe um sistema político perfeito. A gente já conhece aqueles que não deram certo. Mas o sistema democrático, da participação das pessoas, ele é o mais adequado, porque ele vai purificando as lideranças políticas. Então, o político cristão, ele entende a sua função como um serviço, não como um aproveitamento. Uma carreira. Uma carreira, essa coisa toda. Agora, para o clero é totalmente desaconselhado. A gente já sabe das experiências do passado. Teve experiências boas, mas grande parte da experiência que nós temos de padres e bispos que entram na política não termina bem. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que não entre como candidato, de um tempo para cá, por conta de uma certa polarização, uma força muito presente das redes sociais, mesmo não sendo candidatos, padres e bispos acabam não influenciando na realidade política, e até que ponto isso é saudável, necessário ou não? Em alguns momentos, quando você tem um grande perigo, um país tem um grande perigo de que entre um sistema que vai ser contra a família, contra a igreja, contra a vida, então isso confere uma positividade da igreja orientar. E a igreja orienta. Aqui no Brasil, se você pegar as cartilhas, tudo, as cartas que os bispos escrevem, está lá esses elementos. Mas a política é complexa. E aqui no Brasil é muito complexo, né? Mas a igreja sempre tem essa orientação. Eu creio que o papel do sacerdote, enquanto sacerdote, ele é muito definido como o homem do sagrado, o homem do altar, o homem do confessionário, o homem do rosário, o homem da catequese, da evangelização. Agora, o sacerdote pode ajudar, isso a igreja sempre nos ensina, a orientar as pessoas a não aderir a correntes ideológicas que ferem os valores da vida, os valores da família, os valores da liberdade, etc. Mas isso é muito complexo. Aqui no Brasil a gente tem, você está certo, todas essas polarizações que têm surgido, mas eu penso que é um tempo em que está havendo uma grande mudança. De repente isso poderá resultar num caminho bom, que as pessoas lá na frente elas vão conseguir fazer uma síntese e chegar a uma conclusão daquilo que é o bom, daquilo que a gente tem que lutar e promover para o bem da sociedade. Porque a política, ela visa isso, o bem do ser humano, o bem das comunidades, o bem da preservação da natureza. Hoje se fala muito disso, né? Porque no centro de tudo, o valor maior é a pessoa humana. A pessoa humana tem um valor absoluto. Então você tem que trabalhar para extinguir o máximo possível as injustiças, as misérias, aquilo que leva as pessoas ao sofrimento, à fome, à falta de educação, falta de segurança. Coloca aí nos comentários o que você está achando. A gente já está aí se encaminhando para o tempo combinado aqui com Dom Adair. E o senhor teve com Dom Henrique algumas vezes? Como que... Muitas vezes. Muitas vezes? O último retiro que Dom Henrique ministrou foi para o meu clero em Formosa. Eita. No mês de março de 2020. Conversava bastante, batia... Muito amigos, né? Sempre muito agradável, Dom Henrique, né? Um homem muito preparado. Talvez
na época, um dos bispos mais preparados que a gente tinha. Dom Henrique era um homem que tinha uma capacidade enorme de trazer a Bíblia para dentro da sua oração. Então, e ele ensinava a gente a fazer isso. Era um homem muito simples, muito amoroso às almas. Um bispo realmente muito amoroso, que sabia entrar na vida dos matutos nordestinos. Tanto que ele nunca perdeu o sotaque dele nordestino. Muito forte. Ele era um encantado, um bispo encantado com a simplicidade do povo, né? E ele sabia traduzir isso muito dentro da profundidade da teologia, da reflexão, da mística. E isso tornou um bispo, um sacerdote muito encantador, né? Que a gente gostava muito. Nós estamos aqui em Aparecida, eu cometi um erro grave, porque o meu livro da minha história com Dom Henrique, saindo daqui, acabou e não trouxe da casa que eu estou hospedado lá na casa da Cécia e do Felipe, mas amanhã eu vou voltar em Aparecida, vou dar um jeito de deixar por lá, deixar no hotel, pronto, vou deixar lá no Rainha do Brasil, aí quem sabe no avião, lá tem toda a trajetória minha com Dom Henrique e tudo, talvez o senhor um dia ali... Você gostava dele? Meu pai, Dom Henrique é meu pai. Eu tenho certeza que eu vi ali ser sepultado em Palmares o meu pai, eu não tenho dúvida. Não tivemos uma proximidade grande de tempo, de estarmos juntos, né? Morei na diocese dele por um tempo, mas também o tempo que nós passamos foi um tempo muito intenso, né? Gravamos 120 vídeos juntos, né? Você que cuidava das mídias dele, né? Sim, eu que abri o canal do YouTube dele e tudo, lancei Como é os que é esse primeiros canal dele? livros, Você que né? cuida? Não, hoje não mais. Hoje a família está achando um caminho para daqui para frente, mas tudo já foi entregue e tudo. Hoje eu já não tenho envolvimento nenhum com as redes sociais de Dom Henrique. Mas comecei a primeira rede social, na primeira rede social não, o YouTube, os primeiros livros, então foi uma experiência linda. Morei na comunidade dele, quando eu tinha comunidade de vida, né, que eu era fundador de uma comunidade, destituí a comunidade por causa dele também, porque esse foi outro... Então, tem tudo lá no livro, um dia o senhor vai pegar ali umas páginas, tem muita coisa interessante ali. Mas, por fim, hoje a gente fala muito sobre o desafio da nova evangelização, não é? E na visão do Dom Adair, como que a gente hoje conseguiria evangelizar nos tempos atuais? Primeiramente, nós precisamos nos despojar de uma visão de cristandade. Uma igreja de cristandade que já não existe mais, em que você pensava que a igreja tinha uma hegemonia, que todo mundo era católico e que tudo já era pronto. Você busca esses bens espirituais na igreja, etc. Hoje essa mentalidade ela precisa ser superada. Muitas pessoas não nascem católicas, elas se tornam católicas depois de adultas, né? E a evangelização ela retoma o caminho inicial da igreja. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, depois os padres da igreja que trabalharam enormemente a questão da evangelização e a catequese, a mistagogia, para levar as pessoas a um aprofundamento da fé. Então a evangelização hoje ela é necessária. Nós não podemos pensar uma igreja de multidão, não existe isso mais. É uma igreja pequena, é uma igreja de comunidades. A gente tem aí esse projeto do Cine, que nasceu no México, que é muito importante, na minha diocese está sendo implantado em algumas paróquias, que é o Serviço Integral da Nova Evangelização. Nova evangelização que João Paulo II, em 1983, no Haiti, deu o chute inicial para isso, em preparação ao ano 2000, né? Nova nos seus métodos, nova na sua expressão e nova também no seu conteúdo. Não que o conteúdo da nova evangelização hoje é diferente do conteúdo inicial, mas uma retomada do conteúdo catequético, né, evangélico. Então essa evangelização nova, eu vejo como o grande momento. A gente tá trabalhando isso, uma catequese mais na linha da iniciação cristã, em que você cumpre aquelas etapas, a experiência de Cristo, depois os sacramentos, a vivência mistagógica, a vivência comunitária.
Isso é fundamental. Nós não podemos descartar essa realidade. O cristianismo é essencialmente comunitário. O cristianismo não é um individualismo. Eu sou cristão com Cristo e basta. Não, você tem uma comunidade, é a igreja. O corpo de Cristo se expressa na vivência comum dos que aderiram a ele pelo batismo. Então a evangelização ela precisa ser estudada, precisa ser vivida. O evangelizador precisa vivenciar essa intimidade com Jesus. Isso vale para todos nós, para o sacerdote. Às vezes a gente é padre, mas ainda não teve aquela experiência profunda de uma adesão a Cristo. Sem isso não há evangelização. A evangelização ela é primeiramente querigmática. É o que o grupo de oração da renovação faz. É o querigma, você traz as pessoas que estão afastadas. Nós vamos ter que trabalhar isso. A evangelização dos pagãos. Tem famílias que o pai e a mãe são da igreja, mas os filhos são pagãos. Então é paganismo. E o paganismo ele não preenche a vida da pessoa. Você viver daqui para baixo só para comida, bebida, sexo, dinheiro, é muito fútil. Então isso gera angústia, gera inquietação dentro do coração das pessoas, que elas criam uma fome pelo invisível que elas não sabem. Aí é onde entra a evangelização, você alcançar as pessoas. Aí você usa as mídias. Eu acho que é importante, o que nós fazemos na mídia é para isso, para despertar a pessoa. Mas eu não posso despertar a pessoa só para ouvir meu programa Oração da Manhã, Oração da Noite. Ela pode compartilhar dessa oração, mas ela precisa impactar a sua vida na comunidade. Numa comunidade que celebra o sacramento, celebra a Eucaristia. A gente tem que vencer, repito, a mentalidade de cristandade. Cada um vivendo a sua fé daquele jeito. Não, a evangelização, a nova evangelização leva as pessoas a viver o calor de Cristo na unidade do povo de Deus, nas comunidades. Isso é bonito, a gente vê muito nas capelas rurais, essa unidade do povo ali em torno da sua capela, na celebração, nos terços, na missa, nos enterros, enfim, junto dos doentes. Esse é o trabalho nosso. Essa é a prioridade. Se você pega as diretrizes da evangelização da igreja no Brasil, elas são muito boas. Dão pistas maravilhosas para você compreender isso. As nossas diretrizes da CNBB a respeito da evangelização são ótimas. A gente precisa de ler, aprofundar, ampliar ali e tirar muitos elementos que justamente nos faz encetar o nosso trabalho nesse nível. Então eu vejo que o caminho vai ser esse, uma igreja pequena, mas uma igreja mais profunda. Última pergunta. Até que ponto valeu a pena ter arrumado as malas e ter decidido de uma vez entrar no seminário e ter sido padre, doado a vida inteira? Bom, eu não sei. Eu abandonei todo um projeto que eu estava matutando acerca do matrimônio. Ah, é? Sim. Chegou perto, não? Tinha uma intenção, sim. Já tinha um pensamento, né? Certo. Então, não é uma renúncia fácil. Você renunciar processos, às vezes, afetivos, essa coisa toda, né? Mas quando eu decidi entrar no seminário, eu lembro da palestra do meu bispo, em 1978, no mês de agosto, no Centro de Treinamento de Uruaçu, Dom José Silva Chaves. Ele leu aquela passagem de Mateus. Aquele que pega no cabo do arado não pode olhar para trás. Tem que ir adiante. Isso eu estava encostado num dos pilares da sala de palestra do Centro de Treinamento, quando ele trabalhou isso, e aquilo entrou no meu coração, e eu decidi, se eu for para o seminário, é para não voltar mais. Então eu me preparei, foi quase 2 anos, e quando eu entrei para nunca mais voltar. Nunca mais. Eu entrei com esse propósito, venci todas as dificuldades que você pode imaginar, e digo para ti com toda tranquilidade que eu sou um sacerdote feliz. Eu gosto do que eu faço, gosto de atender confissão, gosto de rezar missa com o povo, gosto de gente, gosto muito de gente. Gosto de ir nas comunidades rurais, gosto da visita pastoral que eu faço na paróquia, gosto dos padres, gosto muito de padre. Eu tenho um amor aos padres, né? Acho que
É muito importante isso. E os padres têm muita necessidade do bispo que goste deles. Os padres têm essa necessidade. A paternidade episcopal não precisa de viver. Mesmo aquele padre que às vezes transfere a compreensão de pai que ele teve muito mal vivida com o pai biológico, para o bispo que é pai espiritual, a gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que para mim valeu a pena. Eu espero ter mais um tempo de vida para servir melhor a Deus. Se chegar à graça da emeritude, eu vou dedicar exclusivamente à Santa Missa, confissão e direção espiritual. Oh, que maravilha. Dom Daí, eu quero agradecer primeiro a generosidade de, depois de um dia inteiro de trabalho aqui na Assembleia dos Bispos, o senhor ter se disponibilizado para estar aqui, né, conosco, né? E quero agradecer de coração e também louvar a Deus pela vida do senhor e tudo, um coração gigante que quando chega, não é, a gente já se sente abraçado pelo coração de Dona Daí, né? Uma simpatia, uma alegria, um senso de humor, e muito obrigado pela generosidade do senhor estar aqui. Como é que é o nome da menina que está na Ceci. Cecília, mas chama Ceci. A Cecília, né? Eu gosto muito de Santa Cecília. Que maravilha. Você conhece a vida de Santa Cecília? Sim. Você é nora do Dunga. Que bom, né? Que bom, né? Mas o que você acha que eu tenho que melhorar? Que maravilha! Não. Você acompanha meus programas? Me dá alguma dica aí. Não, eu acompanho, acredito que o senhor faz um trabalho muito bom na internet, mas melhorar só do ponto de vista técnico no YouTube. Eu acho que hoje o que o senhor tem na mão de comunicação rende 10% da potência que tem. Eu acho que ainda falta 90% aí fazer, não só render, não estou falando financeiramente, mas a força de comunicação que o senhor tem, ela não pode se resumir em YouTube. Eu acho que deve crescer um pouco mais. Porque assim, existem as pessoas que falam bem. Existem as pessoas que comunicam bem e falam bem. Porque comunicação é a essência da alma. O povo escuta quem fala bem, mas nem sempre entra na... É como o Dom Henrique, por exemplo. Dom Henrique, ele falava bem, comunicava bem. Então, o senhor tem também esse dom, né? E eu acho que... Se perguntar, o que é que vai melhorar? Eu acho que tem 90% aí de potencializar. E também o que eu puder ajudar, me coloco também à disposição, né, Cécio? Tanto a nossa produtora, como aquilo que nós temos de trabalho aí nesses todos. Eu vou pedir depois, Reginaldo, para entrar em contato contigo. Você como leigo, o que você acha? Podcast invertido agora. Você como leigo, o que você acha, como que deve ser o ministério do bispo? Os bispos não têm coragem de perguntar isso para as pessoas, mas eu tenho. Eu acredito que deve ser uma presença, se fala muito, uma presença de pai, uma presença de pastor, não é? Mas se é para falar sobre isso, eu acho que deve ser realmente na linha de um pastoreio de presença junto ao povo. Eu acho que partiria aí de 3 tripés. Primeiro, a capacidade de escuta sem medo do que vai ouvir, não é? Eu acho que a vida do bispo junto ao seu povo, ele deve estar pronto a escutar sem estar armado com as suas convicções. Eu acho que a escuta do bispo não deve partir no desejo de impor qualquer convicção. Eu acho que deve escutar com amor, com carinho e estar pronto ali. Eu acredito também que o segundo ponto seria a capacidade de abraçar, né, com verdade a universalidade do seu povo, né? Eu acredito que, por mais que eu tenha um certo pensamento da minha linha, talvez ideológica, de igreja e tal, eu tenho certeza que nenhuma polaridade e nenhuma divisão ela é construtiva para a igreja. Então eu acredito que o bispo ele deve ter a capacidade de, assim como o pai de família que tem 4, 5, 3, 2 filhos, sabe que todos nascem diferentes e vão trilhar por caminhos diferentes, ele tem que ter essa capacidade de abraçar a universalidade da igreja, por mais que alguma coisa não concorde muito com o que ele pensa, mas ele deve abraçar como pai e estar junto ali da situação. E o terceiro ponto seria o bispo apresentar
apresentasse ao seu povo um pouco mais daquilo que é a essência natural e a simbologia da essência do que é ser igreja. Tipo assim, olha, um bispo que reza, um bispo que lê a palavra, um bispo que sacramentalmente ele exerce a sua fé, que ama a Eucaristia, que é fiel às suas liturgias das horas, que o cabo da enxada da vida de cristão, ela também ser manifestada na vida do bispo e não ser simplesmente um administrador burocrata da diocese, mas que aquilo que se prega para que um cristão seja por essência e pelo mínimo que precisa para ser cristão, também o bispo ser no seu dia a dia o simples que é para ser. Não é? Talvez aí seria a maior definição daquilo que é ser perfeito. Né? O feito de fazer. O que é ser perfeito? É ser aquilo que nasceu para ser. Né? Então, o bispo ser aquilo que é para ser como cristão, como católico. Talvez falei demais, mas eu acho que eu penso. Talvez você me pegou de surpresa, né? Também, né? Muito interessante. Então, para você, o bispo é importante? Demais. 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 Eu acho que quando eu vejo o bispo entrando na igreja com seu báculo, eu muitas vezes me emociono, porque ali é a confiança que a gente tem que alguém está pronto para segurar a sua ovelha, ou para corrigir, ou para amar, ou amar, corrigir, ou para levantar se estiver doente. Então, quando eu olho para aquele báculo, eu digo assim, pronto, está todo mundo aqui, mas alguém está ali pronto para exercer a possibilidade de que alguma ovelha precise ou não, ele está segurando para conduzir, para segurar. Então, eu vejo muito isso, né? E lembro de uma história quando o Dom Henrique, em um acidente que ele teve, né? Em que a mulher, não sei se ele cochilou, vacilou um pouco numa curva e entrou numa plantação de macaxeira, de aipim, né? Então o carro voou e ele... Só que a plantação muito fofinha, então o carro dele ficou ali, né, e tal. Aí lá vem a mulher no meio do sítio, assim, né, gritando, meu Deus, um carro. E aquela zoada chamou os vizinhos e tal, não sei o que. Tudo. Aí quando abriu, viu ele de batina, aí disse, meu Deus do céu, e é um padre dentro do carro. Aí ele pegou o solidel no banco do carro, pegou o solidel, botou na cabeça e disse, um padre não, um bispo. Se fosse um padre, o carro tinha virado. Mas no sentido de que essa palavra solidel, né? Tipo assim, é como se fosse assim, ó, está aqui é como se fosse Deus e eu estou abaixo de Deus. Então, isso para mim soa muito forte, né? O bispo que abaixo de Deus traz a voz de Deus para o seu povo, né? Então, o quanto esse solidel ali fez diferença quando ele pegou no banco do carro e botou na cabeça e disse, um bispo, um padre não. Aí pegou assim, graças a Deus não se machucou quase nada, só arranhãozinho ali. Um bispo, né? Mas ele pagou as macaxeiras? Eu conto essa história no livro, que é muito engraçada. Mas né? ele pagou Não. Mas a diferença que ele fez ali, não. Ó, tá aqui, não. Um padre não. Ele pegou o solidel, mesmo ali, na hora do acidente, ele não esqueceu daquilo que ele era, né? Então, um bispo, né? Tava ali. Mas é isso, eu vejo muito nesse sentido. Te agradeço, acho que isso é a sinodalidade, né, que o Papa está pedindo, escutar, né? É bom te escutar os leigos, o que os leigos pensam da gente e o que a gente tem que ser. Deus lhe pague. Dona Daí, muito obrigado. Eu quero agradecer também a Cécia. Estamos aí aqui na temporada São Paulo, ó. Muitos episódios, um atrás do outro, né? Geralmente é Zulene, minha esposa, que aguenta esse tranco comigo, né? E aí a Cécia está fazendo aí um trabalho extraordinário aí, aguentando o nosso rojão. Teve essa semana, antes de ontem, nós chegamos 3 da manhã em casa gravando, né? Uma loucura, mas para Deus. Eu acho que tudo isso importa. Não é simplesmente um trabalho,
mas eu sei que cada palavra que sai daqui serve para a edificação do reino de Deus. Então agora eu vou orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, que nos deste teu Filho Jesus pelo seio de Maria. Quero te suplicar neste momento, Senhor, por essa pessoa que está acompanhando esta nossa palavra. Pedir a intercessão Nossa Senhora de Fátima por você, pela sua família, pelos seus trabalhos, pelas suas dificuldades e também louvar a Deus pelas suas alegrias. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, mãe da igreja, mãe da família, que venha sobre você e sua família, sobre o Santo Flow, sobre o Gude, sobre toda a sua família, sobre todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de evangelização, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Que maravilha! Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Vai compartilhando. Se você ainda não está no canal do Dom Adair no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, também tanto no YouTube como no Instagram. Procura lá, ele tem feito um trabalho muito bom nas redes sociais. Então, se você ainda não é inscrito, corre lá para se inscrever. E eu agradeço muito a você que esteve conosco aqui nessa conversa maravilhosa. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Existe uma grande diferença entre viajar e peregrinar. Uma viagem já é muito bom. Agora, quando se fala de uma peregrinação, é uma oportunidade de você fazer um retiro de mudança de vida, de renovação espiritual, conhecendo os lugares mais geniais que você pode imaginar. A obra de Maria, ela tem essa missão. Mais do que viagens, encontros com Deus. Olha, desde quando eu fui agora com a obra de Maria, foi algo extraordinário. Não só a experiência em Deus, mas também a tamanha qualidade que é uma viagem com a obra de Maria. Os hotéis de grande qualidade, a alimentação maravilhosa, o trato, o transporte, o translado por lá. Olha, do momento do aeroporto até a volta para o aeroporto, para você estar em casa, olha, tudo 100%. E não é porque agora eles são parceiros do Santo Flow que eu estou falando que é 100% não. Sabe por quê? Porque realmente foi um serviço de grande excelência. Aproveite a oportunidade e lembre-se, peregrinar é mergulhar numa linda experiência com Deus. Já está tudo preparado para o Congresso Mariano, que vai acontecer aí com a oportunidade de você estar em Portugal e Itália. O Congresso Mariano já tem presença confirmada da Madre Kelly Patrícia, do Padre Fábio de Mello, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, vai sair no dia 26 de outubro. Então, pessoal, escolha a sua. Vai lá no Instagram, peregrinações.oficial. Está colocando aqui, ó, Janaílson está colocando aqui, peregrinações.oficial. E aí você vai ter a oportunidade de experimentar o que eu vivi com tantas pessoas. Voltei uma pessoa renovada, porque Deus fala numa peregrinação. É um retiro em um outro lugar, com lugares que falam de Deus e com uma equipe extremamente dedicada. Então, obra de Maria, mais do que viagens e encontros com Deus. E você agora, no Santo Flow, vai sempre ficar por dentro dos roteiros e das grandes novidades que a obra de Maria sempre traz para nós. Ei, corre lá no Instagram e escolhe a tua peregrinação. Eita, coisa boa. Deus abençoe. Agora você pode ser membro do Santo Flow e ter acesso a vantagens exclusivas. Muita gente pergunta, Guto, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow crescer mais, ter mais entrevistas, mais viagens? Olha, é muito simples. R$ 27,90 por mês, você vai ter acesso a muita coisa boa. Primeiro, uma aula ao vivo mensal que esse mês vai ser com o Padre Duarte Lara. Sou o Padre Duarte Lara, convidando vocês para darem uma olhada na plataforma do Santo Flow. É isso. Eu vou estar presente no final do mês de maio, dia 30, terça-feira, uma aula online, live. E aqueles que participarem podem
fazer perguntas. No dia 30 de maio, só para quem é membro da plataforma. Grupos de ajuda, nós vamos te ajudar, profissionais, grupos de ajuda sobre depressão, sobre dependência química, aconselhamento para casais e direção espiritual também lá na plataforma, viu? Lá você vai ter acesso ao Descomplica Católico, que são vídeos que vão te ajudar pra caramba, um acervo de textos que vai te ajudar por categoria, tudo arrumadinho para você poder estudar, além de uma rede de intercessão. Ou seja, você deixa o teu pedido e a nossa rede de intercessão vai estar rezando sempre aí pelas suas intenções, tá certo? Tem sorteio para todo mundo que é membro. Esse mês vai ter um kit do Santo Flow. Ajude o Santo Flow a crescer e aproveite essas vantagens, além de aulas maravilhosas como essa.